Oi, gente! Hoje a gente começa Notícias da Amazônia, direto da Amazônia. Parece um lugar comum, uma coisa óbvia, mas é importante a gente frisar a relevância de Notícias da Amazônia dada por nós que somos amazônidas, diretamente daqui da Amazônia. Esse é o primeiro jornal semanal só com o que rola no maior bioma do mundo. Eu sou a Mari Tupiaçu e esse é o Amazônia no Ar. A gente vai começar falando de um assunto preocupante: fogo na Amazônia. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma mais atingido por focos de incêndio em 2024 foi a Amazônia. O Brasil teve este ano o maior número de focos de queimadas desde 2007, mas a Amazônia liderou o fogo no país. Gente, foram um total de 140.346 focos de incêndio. A área queimada na Amazônia ultrapassa 20 mil quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma noção da dimensão, gente, é como se tivesse sido queimado mais do que uma cidade inteira como Sergipe ou uma floresta inteira do Congo. Surreal, né? Vamos conferir agora os estados da Amazônia e o ranking dos estados, como é que eles lideraram aí esse fumacê. Então, vamos ver aqui no quadro. A gente começa em nono lugar, o Amapá, com 2.014 focos de incêndio. Em oitavo lugar, o estado de Roraima, com 5.358 focos de incêndio. Depois a gente tem em sétimo lugar o Acre, com 8.658 focos de incêndio. Rondônia, com mais 10 mil focos de incêndio. Depois a gente tem em quinto lugar o Tocantins, o estado do Tocantins, com 17.251 focos de incêndio. A gente teve o Maranhão ocupando, aí o Maranhão tem uma parte sua, tá, na Amazônia. O Maranhão ocupou o quarto lugar no número de focos de incêndio, com mais de 22 mil focos de incêndio. A gente tem o Amazonas em terceiro lugar, com 25.499 focos de incêndio. E em segundo lugar, a gente tem o Mato Grosso, com mais de 50 mil focos de incêndio. E liderando esse ranking, o número maior de focos de incêndio foi no estado do Pará. O Pará teve, em 2024, um número total de 56.070 focos de incêndio. Gente, um número alarmante, preocupante e triste, vendo a Amazônia queimar desse jeito. O governo federal destacou que houve queda de 46% no ritmo de desmatamento na Amazônia de 2022 a 2024. Importante ressaltar esse número, mas, gente, de nada adianta sem o devido combate às queimadas que invadiram com suas fumaças a cidade da Amazônia, como Manaus e Santarém. Importante a gente ressaltar aqui que no ano da COP30, na Amazônia, é inaceitável que as florestas sejam queimadas dessa forma sem que governo federal, governos dos estados e prefeituras apresentem para a sociedade um plano de controle desses incêndios. Gente, os incêndios não atingem só as áreas afetadas pelo fogo, mas estressam o equilíbrio de toda a floresta. Se esses incêndios são criminosos, como o próprio governo federal já declarou e como as prefeituras dizem, cadê os responsáveis? Cadê a prisão desses responsáveis? Quem são os criminosos que estão queimando a Amazônia? Ou será que esses criminosos estão em atividades legalizadas, como, por exemplo, o agro? Será? Será que não existe interesse em prender esses criminosos? Ou será que o interesse é em esconder o que existe por trás das queimadas da Amazônia? Esse papinho de estamos trabalhando, não cola. A gente quer saber dos resultados. Quem está queimando a Amazônia? Agora, quem são os prefeitos que assumiram o mandato no último dia 1º nas capitais da Amazônia? Vamos ver a carinha deles aqui? A gente tem Davi Almeida em Manaus, no Amazonas, o Davi Almeida do Avante. Vão aí anotando os partidos. A gente tem aqui em Boa Vista, Roraima, o Arthur Henrique, do MDB. A gente tem aqui o Dr. Furlan em Macapá, no Amapá. Tião Bocalon, no Rio Branco, no Acre. O Eduardo Braide, em São Luís do Maranhão. E o Léo Moraes, em Porto Velho e Rondônia. O Abílio Brunini, em Cuiabá, no Mato Grosso. O Eduardo Siqueira, em Palmas, Tocantins.
E a gente tem aqui o Igor Normando em Belém do Pará. Alguns desses gestores se reelegeram e outros foram eleitos para um primeiro mandato. Esses caras aqui têm uma série de desafios que precisam ser solucionados. Cidade na Amazônia tem uma dinâmica completamente diferente das cidades de qualquer outra região do mundo. Os problemas que temos aqui não são iguais aos problemas do Sul e Sudeste. Um exemplo é o asfalto. O asfalto que se usa aqui e que impermeabiliza o solo é inadequado para uma região que tem forte presença de rios como a Amazônia. Então, esses caras, eles vão jogando um asfalto e mal você sabe que, além de não resolver, vai piorar o seu problema. Outro ponto, como esses prefeitos vão resolver, junto dos governos dos estados e do governo federal, os péssimos índices de tratamento de esgotamento sanitário da cidade da Amazônia? Cadê o plano de mobilidade urbana? Ou a população vai continuar sem meios de transportes coletivos decentes que funcionam e resolvam os gargalos e também com a poluição que esse trânsito todo cria? Será que esses caras aqui já estão fazendo isso? Será que eles estão pensando nisso? Bem, nós vamos começar a questionar e trazer isso aqui para vocês. Vamos para o nosso próximo assunto. Vamos falar de plástico e da invasão do plástico na Amazônia? Olha só essa notícia. Trabalho de pesquisa no Laboratório de Oceanografia Biológica da Universidade Federal do Pará aponta a ameaça crescente de microplástico na região amazônica. De acordo com a pesquisa, na praia da Curvina, em Salinópolis, há presença de microplástico em todas as amostras coletadas. Em outra pesquisa, o laboratório também encontrou microplástico abundantemente em algodoal. Então você aí que se revirou na praia de Salinas e de algodoal, tudo contaminado por microplástico. Essa pesquisa também destaca que, embora o problema do microplástico seja um problema mundial, na Amazônia a situação se agrava em função da precariedade do sistema de saneamento básico. Aí, se já não bastasse a falta de saneamento básico, agravando o problema, tem também a falta de educação do animal. Não o animal irracional, gente, mas o animal chamado homem. Vamos ver aqui as imagens do pós-Réveillon em Salinópolis para a gente ver o que esses animais são capazes de fazer. Olha isso. Isso aqui é depois do Réveillon, essas imagens grotescas de lixo espalhado pela praia inteira. A gente deu isso nas multiplataformas do BT. Amanheceu cheia de garrafas de lixo, cheia de vidro. Gente, é uma sujeira, assim, é uma tristeza você entender que o ser humano faz isso com o meio ambiente. Eu fico pensando, essa gente acha que esse plástico vai para onde? Que vai sumir? Que vai evaporar? É uma ignorância tão grande que essas pessoas ignoram que esse plástico que ela deixou, somado a tantos outros lixos que outras pessoas deixam espalhados pelo mundo, se somado tudo isso, eles viram uma bomba para o planeta. E eu tenho que dizer planeta, porque se eu falar meio ambiente, a gente entende que é uma coisa separada. E não é, gente. O planeta e nós somos exatamente a mesma coisa. Essa bomba já está explodindo em forma de desastres ambientais de todos os tipos espalhados pelo mundo. Então, ser humano, qual é? Se você vai a uma praia e sequer tem a capacidade de juntar o seu lixo, você é o maior indicativo de que essa humanidade não deu certo. Então, pode vir meteoro, sabe? Começar uma nova civilização, porque essa aqui não deu certo. Agora a gente vai falar sobre a polêmica da semana. A castanha do Pará ou é da Amazônia? Vamos ver as imagens dessa polêmica aí, chama aqui no vídeo. O rapaz, o artista manauara, chamando a castanha de castanha da Amazônia, e depois ele se corrigiu e falou, não, mas chamam também do Pará, do Brasil. Gente, esse cara foi deselegante, desculpa dizer, com todo o respeito ao artista que isso aqui não é um cancelamento, mas foi deselegante. Percebam que ele ainda diz castanha do Brasil, tudo para não dizer castanha do Pará. A pergunta é, por que não dizer castanha do Pará se faz parte da história? Se esse foi o nome de batismo desse ouriço? Qual é o sentido? Tudo para não dar mérito ao Pará? Gente, vamos entender a realidade? Deixa eu chamar aqui o professor Kleber Pinheiro para explicar por que a gente deve dizer castanha do Pará. Professor, explique para a gente, por favor. Vamos jogar aí no vídeo a explicação do professor.
Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Grão-Pará e o nome Castanha do Pará. Então, a partir do final do século XVII, houve uma divisão administrativa no Brasil. Um lado de cima ficou chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão, e o lado de baixo ficou chamado Estado do Brasil. Então, esta parte de cima, que englobava ali o Maranhão, o atual Pará e o atual Amazonas, ele tinha só um direcionamento político, que inclusive era diretamente com Portugal. Quando chega o processo de independência do Brasil, houve o desmembramento, né, destas subdivisões. Mas nesse processo todo, nós tínhamos aí a produção de castanha, né, que como era na região do Grão-Pará, e o processamento se dava em Belém, ficou chamado castanha do Pará. Mesmo porque quando chegava nos portos europeus, onde ela era consumida, aí perguntava de onde vem? Do Pará, porque era processado em Belém. Então o nome Grão-Pará, que englobava a região do Pará e Amazonas, que na língua tupi-guarani é chamado de braço de rio, ou como é grão, né, grande rio, englobava toda essa região. A castanha se localizava só no estado do Pará? Não, ela se localizava em toda a região amazônica. Mas, como o processamento dela era feito em Belém, ganhou o nome de castanha do Pará, popularmente conhecida esta fruta. Então, na verdade, não há mal nenhum dizer que esta castanha é chamada castanha do Pará, historicamente falando. Tá aí a explicação, gente. É a história, a gente não pode ser negacionista da história. Então, aqui a gente consegue entender que o nome de batismo desse ouriço é Castanha do Pará. Então, gente, Pará e Amazonas já foram a mesma coisa. Igualmente foram colônias de Portugal por mais tempo do que o Brasil. A estratégia colonizadora é dividir para dominar. Quanto mais divididos nós formos, quanto mais desagregados, menos a gente consegue conquistar os direitos dos nossos territórios e, o mais importante de tudo, proteger os nossos bens naturais. A Prefeitura de Belém lançou sua logo com o slogan Belém, a capital da Amazônia. Vamos ver essa logo aqui, ó. Belém, a capital da Amazônia. A cidade para todos. O que você acha disso? Desculpa, gente, mas isso aqui é mais uma ação em provocação equivocada, que provoca rivalidade entre as cidades da Amazônia em tempos que a gente precisa se unir. Por que Belém é a capital da Amazônia e não Santarém, aqui no Pará? Por que não Rio Branco, no Acre? Por que não Macapá, que é a capital do Amapá? Não vamos mais ser ingênuos. Isso aqui, gente, é estratégia de desagregação. Quanto mais distraídos nós estamos brigando entre nós, mais eles roubam o que é nosso. A crise climática está aí. Enquanto a polêmica é uma picuinha desnecessária, a Amazônia está sendo queimada e vendida para o capital internacional. Isso sim deveria ser o motivo de uma grande confusão. E não o nome da castanha, que é do Pará, e ser do Pará já representa ser de toda a Amazônia também. Bem, o Amazônia no Ar dessa semana termina aqui, mas semana que vem a gente volta com as notícias mais quentes, direto do coração da Amazônia, e eu espero que não notícias mais tão quentes o quanto esses números que a gente mostrou aqui, desastrosos das queimadas em 2024. Tchau, tchau, a gente se encontra na semana que vem.